Olá pessoal, bem-vindos à segunda edição do Debug, o momento que o grupo Jedi comenta alguns jogos, fala um pouco de algumas questões ligadas ao universo dos jogos, com um olhar um pouco analítico, um pouco bem-humorado, tentando ser mais analítico. E um assunto que nós já estávamos na pauta, nós queríamos falar um pouquinho, é sobre o Apple Arcade. O Apple Arcade é, como é que a gente podemos falar, quase um Spotify de jogos da Apple, né? Sim. Você paga R$ 9,90 e ele vai ter um catálogo todo que você pode baixar de jogos, que tem, é só baixar literalmente, é R$ 9,90, é menos do que vai ser lá fora. Então assim, não tem in-app purchase, não tem nada dentro, pagou, jogou. A ideia é muito boa, a ideia é muito interessante, mas aí nós começamos a levantar algumas questões. Ok, por um lado é um mundo de jogo onde você entrou nessa assinatura e a partir disso só vai jogando ali dentro, mas por outro lado a gente começa a pensar também nos desenvolvedores, porque tipo, como é que um developer vai faturar com isso? Sendo que nós temos uma indústria que ela foi voltada a você cobrar por jogo ou por coisas como é que é in-app purchase, comprar poderzinho, ou também por loot box, então que pode ficar pior ainda, que é o fato de você ter que pagar para poder abrir uma caixa ou algum outro poder externo. As opiniões de vocês sobre essa ideia? A ideia é interessante. O que vocês acham de poder pagar e implicações sobre isso? Eu acho bom ter uma garantia sobre os jogos que tu vai ter acesso, né? Normalmente nos sistemas como Android a gente acaba recebendo muitos jogos que são, entre aspas, de graça, que depois acabam exigindo as microtransações, tu nunca sabe quanto que tu gastou no jogo. Então esse sistema eu acho que ele dá uma liberdade boa para isso, né? Então tu sabe exatamente quanto que tu vai gastar, a qualidade dos jogos é interessante. A questão é exatamente essa, né? Que tu comentasse como é que fica a questão dos desenvolvedores, né? Para saber o quanto que ainda essa plataforma vai crescer. Eu acho que muito disso também está apoiado no nome Apple, né? Então, eu acho que o desenvolvedor que entra nisso, acho que sabe que tem alguma coisa boa por trás. E quem assina também, acho que não ficaria em um determinado ponto da assinatura sem novos lançamentos. Não sei se já chegou aos 100 que eles prometeram, ou eles já lançaram. Mas tem bastante. Mas, assim, pelo conteúdo que tem ali e pelo tamanho que são os jogos, que é outra coisa que me impressiona também, porque pode parecer assim, é cruzadinha, é xadrez, aqueles jogos mais rápidos, e não, são jogos até, alguns que eu tive acesso, são jogos assim que tem até um bom tempo de uso, então... Tá, guarda isso que a gente vai explorar isso depois. Tamires, você que jogou também. Tua opinião sobre o serviço, o que tu olhou. Antes, um detalhe, ó, quem está nos vendo, antes de começar, você falou que já parei e já desassinei. Então, por que isso? O que deu ruim nesse processo de testar os jogos e jogar? Então, eu achei muito bom, porque eu sou assim, eu jogo muito no celular. Então, eu tenho muito hábito de... eu gostei muito desse aplicativo, mas esse aplicativo tem que pagar. Então, tem que pagar, tipo, pra melhorar algum equipamento, enfim... tem que pagar pra desbloquear episódios. Por exemplo, eu também já cheguei a jogar o Life is Strange no celular, e é um desses casos, tem que pagar pelo completo, o pacote completo de episódios. Então, eu acho que é bom porque tu tem uma tarifa e tu sabe que tu vai pagar só aquela tarifa. Então, isso é tipo, ok, eu vou pagar por isso, eu vou ter tudo completo, eu vou chegar no final do jogo, eu vou saber, é só isso que eu preciso pagar. Mas eu senti falta de ter um conteúdo mais assim... Eu acho que tem um conteúdo legal, tem um conteúdo bacana, os jogos têm uns gráficos bem legais, mas não são todos que funcionam bem e não são todos que, sei lá, que a gente chega a ter esse ânimo de jogar. Tipo, eu quero jogar isso por muito tempo, vou usar o serviço por muito tempo, vou jogar todos os jogos que estão aqui. Não é uma coisa que te chama atenção por muito tempo. O que eu senti é que, assim, eu baixei o Sayonara e eu terminei todas as fases, eu cheguei no ranking máximo de todas as fases, eu amei o jogo. Mas eu fiquei pensando, nossa, eu vou pagar esse serviço só por causa de Sayonara, porque foi o que mais me prendeu a atenção, porque é bonito, lindos gráficos, linda trilha sonora, mas não tem outros jogos que me chamem a atenção da mesma forma. Então eu pensei, não vou pagar esse serviço só pra jogar jogos que eu não me sinto tão assim de jogar.
Eu tentei jogar outros jogos, tipo Hot Lava, o Skate, mas não assim me prendeu a atenção, não chegou a ser assim uma coisa. E uma coisa que me prejudicou muito é que pra jogar esses jogos, a maioria dos jogos, não é bom tu jogar, digamos, com as mãos em si. Eu acho que o Apple Arcade, no caso, eles pensaram mais, tipo, vamos fazer esse serviço para as pessoas também conectarem os seus controles de videogame e jogar. Porque quando tu joga com as mãos, ou esbarra nos acessos do iPhone, ou, enfim, tu troca a tela sem querer, que é uma das coisas que mais acontece no Sayonara e também em outros jogos que eu joguei. Então eu senti que, assim, jogos pra mobile, mas que tu vai sofrer pra jogar mobile, tu vai precisar de um controle pra jogar. E não é em todo lugar que a gente vai levar um controle de PlayStation ou Xbox pra jogar. É isso. R$ 9,90. Deixa eu explorar vocês dois e juntar dois argumentos que eles parecem que eles estão separados, mas eles estão juntos. Você falou dessa questão de colocar os jogos, de colocar jogos para duas plataformas. Sayonara Wild Hearts talvez seja um dos jogos que tipo, a Apple divulgou bastante, a Apple colocou bastante. Ele é um jogo que ele também está no Switch. Então, por mais que o Switch tenha dois controles, o Switch tem a possibilidade de ter tela com touchscreen. Mas o Sayonara Wild Hearts foi um jogo que várias vezes eu ficava tentando jogar ele, e se eu usava o swipe muito por baixo do dedo, eu acabava mudando de tela. E isso acabou sendo terrivelmente ruim para mim. Isso acabou sendo bem complicado de fazer. Agora entrou uma mensagem na tela. Olhando pro coisa, será que essa questão de ter que fazer jogos pro iPhone, tirando os exclusivos, mas também tendo que fazer jogos que eles têm porte para outras plataformas, e jogos que você eventualmente pode jogar com um controle, até que pouco você não tira um pouco do bom game design, B, até com essa promessa de então você pode ter uma plataforma de jogos em todo lugar, e B, até que ponto você acaba não deixando de fazer coisas que são atrativas para você voltar a jogar. É isso que a Tamires falou, de tu ter que usar um controle. Quando tu pensa num jogo mobile, não é uma coisa que tu quer ter que usar um controle, tu quer resolver ali com o celular, assim. E às vezes claro, o público não é exatamente o que está disposto a usar um controle, justamente porque está usando o celular. Né? Justamente. A mobilidade e a tranquilidade de ter um dispositivo bem menor, e às vezes a pessoa simplesmente não tem um controle desses que é caro para comprar separadamente, se não tem console em casa e não tem... E às vezes também não gosta, não se adapta a controle. Mas o pressuposto do celular não é você jogar já nele? Isso, exatamente. Né? Essa é a ideia. Você não está corrompendo um pouco essa história. Eu concordo com ela que inibe tu ter que usar mais uma coisa, assim. Levando essa brincadeira para aquilo que o Giovanni falou uma hora, da questão de... Eu tô agora, quando você está na tela, tá passando o Sayonara, morri. Nessa questão que nós falamos de ir, de olhar, o Giovanni comentou um pouco, eu senti que alguns jogos, algumas vezes, não sei, aí eu tô entrando com a minha ideia de jogabilidade, com a minha ideia de jogar, algumas vezes nós procuramos o jogo mobile como algo que eu quero uma diversão rápida, uma coisa rápida. Aquilo que o Giovanni falou de ter jogos mais densos, com uma história maior, será que eu não estou perdendo um pouco do espírito do mobile? Mas também está atendendo uma necessidade, uma lógica de serviço de assinatura, né? Porque exige também que se produza, se desenvolva jogos que nutram essa roda toda, que justifiquem que as pessoas paguem mensalmente R$ 9,90. É como a gente assina um Netflix da vida, um Spotify. São situações diferentes, são uma biblioteca de filmes, enfim, e séries. A gente sabe que isso está sempre em desenvolvimento. Música vai buscar o serviço que tem uma biblioteca maior, né? Enfim, tem coisas que são fixas. Agora, jogos, a gente sabe que tem um tempo de desenvolvimento e também tem a qualidade do produto, né? E será que não dá a chance, por exemplo, pessoas que não jogam? Porque, assim, eu não gostaria de pagar um horror, sabe, pra começar a jogar. Sim. Eu pagaria um serviço de assinatura e eu quero alguma coisa ou mais densa ou um pouco mais rápida, e quero ter opções, ter coisas assim. Então, talvez seja uma porta de entrada, assim, pra
pra que você compre outros, um console ou enfim, outros jogos. Não sei, talvez pra começar eu compraria. Não, nesse Quem não sentido, joga. eu acho que aí vamos dizer assim, o plano deles foi meio que até bem estratégico nesse sentido, né? Porque primeiro, Pois é. antes, se não me engano, são 30 dias de assinatura grátis. A base instalada é grande. Tu pode jogar em qualquer aparelho Apple, né? Tem uma grande variedade, desde assim, de quebra-cabeça até RPG, de esporte. Então, nesse sentido, eu acho que ele foi bem planejado para isso, né? De agradar aquelas pessoas que já jogam. Eu, por exemplo, nunca fui muito de mobile, mas me interessou conhecer a plataforma. Mas também, como tu comentou, para quem quer conhecer, tem para tudo. Por exemplo, o pai está abrindo agora ali um jogo que eu abri e fiquei até bem, me questionando assim, o quanto que é jogo e tudo mais. A gente entra naquela questão, se já não é arte, se não é uma exposição, enfim. Mas é isso, tipo, tem esse tipo aí, voltado então na questão de puzzle para pinturas, até jogo de luta. Então, para quem quiser testar, tá o cardápio cheio, né? E custando muito menos que custa uma mídia. A questão do valor Um foi jogo pode ser meio muito fundamental na jogada, né? E eu acho que uma coisa que atende muito, assim, e foi uma coisa que eu percebi, porque era uma coisa que eu pensava antes de comprar o meu MacBook. Nossa, eu não tenho jogos pra jogar no meu MacBook. E eu ficava pensando assim, vou instalar The Sims, que é a única coisa, o único jogo que me chama atenção no Mac. Aí, então, tipo assim, pelo menos o serviço vai oferecer também pro Mac, né? Então eu acho que isso conta bastante, pelo menos pra mim. Talvez eu volte a assinar no futuro, justamente pra poder jogar no Mac, porque ainda não lançou no Mac, mas vai lançar agora numa atualização futura. Então eu acho que a possibilidade de tu jogar no Mac também conta muito pro serviço, né? Apesar de atrapalhar o iPhone, porque a gente precisa de um acessório a mais para jogar no iPhone, para quem tem um MacBook e quer ter acesso a jogos e quer jogar, eu acho que é um ponto a se pensar. Mas você já tem jogos no iPhone, você já tem uma biblioteca super vasta, você tem um público que ele paga tradicionalmente por jogo. Aí eu volto e pesco um pouco do que vocês estavam comentando antes, de que vocês estavam olhando para a questão do jogo. Até que ponto o jogo de mobile não é um jogo que ele tem uma coisa mais rápida? Isso que eu olhei assim. E aí olhando para vocês dois, teve algum jogo que vocês olharam e falaram assim, esse jogo eu quero deixar no meu telefone? Sayonara. Mas que eu baixei, nenhum. Tem coisas muito boas. O Tint, eu achei que, tipo assim, que ficou super bom. Aquele do... O Tint, deixa eu pegar aqui certinho, gente, colar e fazer certinho. O Possessions, eu achei que foi um outro jogo, assim, que ele funcionou muito bem, de querer pegar e fazer a brincadeira de você mexer com a tela, de você... Hoje, como está com o telefone, o som está um pouco complicado, mas vai ficar legal. Eu achei que tinham coisas muito boas, mas que, tipo, de cada 3 jogos que eu baixo... mas pior, eu brinco assim que às vezes de cada 3 jogos que eu baixo, eu vou lembrar, de cada 4 que eu baixo, eu vou baixar. Eu fiquei com a impressão de que, assim, muita gente ficou testando gameplay. A gente não sabe como é que fica o contrato Apple Developer, mas parece que é muito teste de gameplay para ver se dá certo, para ver como é que vai ser, como é que vem a rede. Em vários momentos eu olhei e falei assim, eu não sei se eu vou além do trial. Exatamente. Sabe, eu vou precisar de muita coisa vindo para me manter aqui dentro. E se a gente fizer uma brincadeira tocando por baixo de cada 3 coisas, cada 3 jogos, bate, eu fiquei um pouco preocupado nesse ponto, assim. E eu mantive, assim, o Sayonara só porque eu realmente gostei. Porque o Sayonara, o que acontece, né? Ele tem essa trilha sonora, que, por exemplo, no caso, era só baixar o álbum depois. Foi isso que eu fiz. Se eu queria ficar ouvindo as músicas do jogo, eu simplesmente fui lá, baixei depois o álbum do jogo e excluí o aplicativo, sabe?
Então, digamos que eu escolhi por manter o aplicativo mais, por uma semana mais, digamos assim, só pra ficar rejogando as fases e ficar ouvindo, porque eu gostava do álbum que tocava no jogo. Então, assim, depois que saiu o álbum, eu fiquei, tá, agora não tem mais utilidade nenhuma realmente, sabe? Tipo, já joguei... Já venceu o desafio. Já não tem mais venci nada todos de os novo. rankings, exatamente, não tem mais o que fazer aqui. Uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, eu preciso também estar com ele logado para ele fazer autenticação. Eu fui abrir o Sayonara uma vez sem ter rede. E ele, por algum bug, alguma coisa, ele não deu um loading no... Porque a rede estava ruim, ele não deu loading no meu save game. E aí eu pensei, vou ter que recomeçar a jogar tudo do zero. Eu tava rejogando e de repente ele carregou e entrou rápido no meu save. Aí eu fico pensando, poxa, mas às vezes você tá no avião, às vezes você tá num momento que você não tem possibilidade de carregar, ou tá num lugar que a internet não pega. Então isso me chamou um pouco a atenção. Agora voltando para aquela questão que nós estávamos falando antes do choque de cultura dos jogos. Tem que acabar com a narrativa. Não menosprezando, óbvio, muito pelo contrário, toda essa questão. Eu não estou perdendo um pouco do que tem que ser várias vezes vocês, em outras conversas comigo, nós já chegamos nesse ponto. Um jogo de mobile, ele é uma coisa que talvez ele tem que ser tipo assim, opa, você abre, você joga, é algo rápido de pegar o gameplay. É quase uma coisa meio Atari. Eu olho, eu sei o que eu vou fazer. Em vários jogos da Apple Arcade, eu durante muito tempo eu fiquei me perguntando o que fazer. Eu tava brincando que o Shinsekai, que é esse aqui, é um jogo lindo, é um jogo da Capcom. Resident Evil, Onimusha, Ghosts and Globes, Street Fighter. É um baita jogo. Só que eu lembro de quando eu fui jogar ele, além do clássico menu Capcom com Serifa, que aqui na tua tela tá legal, mas a nossa tela tá pequenininho. Eu fiquei meio tipo assim, opa, peraí, como é que eu vou ver? Durante várias horas eu me peguei com problemas de gameplay para jogar. E isso foi uma coisa que me frustrou muito, talvez. Eu volto para aquela velha história do tipo, acho que talvez aquela coisa... Por que a gente tá chegando num ponto de game design para poder falar de uma coisa de hábito de jogar? É o que frustra a pessoa, né? Bem-vindo ao meu mundo. Exatamente. Eu quero saber como funciona. O Shinsekai, eu brinco assim, ele é lindo, ele é um jogo que, tipo, você tem controle. Esse é o jogo que eu colocaria um controle pra jogar. E eu não sei... Só que será que ele é isso que eu entendo isso, mas eu tô no T1, um ônibus clássico aqui de Porto Alegre. Eu vou abrir um controle, eu vou abrir uma coisa. Daqui a pouco eu não sei o caso de categorizar esses jogos, porque assim, melhor jogar com controle, ou indicado para PC, Então. indicado para Mac, indicado para iPhone, indicado para iPad. Não é feio categorizar, o feio é tentar fazer de um jogo um design para todos os tipos de plataformas, né? A gente sabe que um jogo no computador, no console funciona de uma forma, no telefone outra, no tablet mais ou menos parecido com a dinâmica do telefone. Não é feio, eu acho que admitir isso. Eu acho que não vai funcionar, é o mesmo produto para querendo... Mas talvez seja esse também o preço do pioneirismo, né? É verdade. Porque as outras lojas, por exemplo, elas são de empresas. Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem. Mas, por exemplo, na Steam, tu não tem uma assinatura fechada, né? Tu sempre tem que comprar o jogo. Na Electronic Arts, tu tem alguns jogos, que é mais ou menos esse sentido. Mas nem todas as plataformas têm acesso, se não me engano. Android não tem. Então, nesse quesito, e na verdade, a Apple, ela coloca um produto no mercado depois do que outros anunciaram, que foi o caso do Google com o Stadia, né? Sim. Então, tem alguma coisa aí que também... Antes, né? Pode ser. Mas o Google depois começa a vender uns bundles, umas outras coisas para tentar meio que correr atrás dessa coisa da Apple também. Mas quem coloca, tipo assim, de uma hora para outra, a Apple vai lá e diz, olha, nós vamos ter uma plataforma de games, daqui uns dias tá aí, e para quem tinha, inclusive, um determinado número de software, foi lançado até antes, meio sem alarde, então acho que nesse ponto tem muito de teste, daqui a pouco também faz parte do processo se acostumar, tipo, até para entender como é que o jogador funciona. Mas aí vocês estão falando do alerta, é uma coisa muito clássica, assim, às vezes os jogos têm aqueles alertas, como é que é,
Esse jogo é melhor se você usar um headphone. É educado você colocar essa tela. Sim. Desculpa, a gente tá falando, a gente tá enfiando a mão de game design. É educado eu colocar isso. Eu tô avisando, Me ajuda a ter uma experiência melhor. Me ajuda a te ajudar. Exatamente. Me ajuda a te ajudar. E aí eu cheguei numa coisa que é o Punch Planet, que pra mim é o auge do que não fazer. Deixa eu pegar aqui além de ser uma tradução, não sei se é o português de Portugal. E A localização ainda tá bem complicada, né? Em português, pelo menos. Sim. o pessoal aqui estava rindo, nós tivemos um momento de interrupção por mais uma ligação. Mas esse jogo aqui ele é muito engraçado porque tá aqui aparecendo na tua tela. Ele tem Decision. Aí ele tem... perdi uma luta, mas ele divide a tela. Eu tenho metade ali da esquerda para poder movimentação. Eu tô controlando a tiara. E aí tomei um golpe do Dog. Um lobo que chama-se Dog. E aí eu tenho 6 botões para tentar fazer a luta. Só que basicamente, eu vou colocar, eu acho que 70% da tela vai estar ocupado com o meu dedo, se não mais. Eu acho que desde Marvel vs Capcom no iPhone eu não vi um desastre tão grande nesse ponto. Não é, eu fico pensando se é para isso, se é para aquilo que nós comentamos, se é para você jogar no T1 isso. Não. E posso falar, é um desastre jogar com controle também. Pois é, porque essa interface some quando pluga o controle, quando conecta? Não. É simplesmente horrível porque o que acontece? Quando tu joga no iPhone, pelo menos tu tem ali os guias de quais botões tu vai usar. Agora, tem mais isso. Quando tu usa o controle, tu não sabe nem quais são Não tem assim um guia. Olha só, apertando tais e tais botões do Xbox ou do PS, tu vai conseguir ter tal combo. Não tem isso, não tem essa diferença. Eu acho que isso também falta em outros jogos dentro da plataforma. Quando tu tá jogando com controle, tu não tem um guia, tu não tem nada que te ajude, tipo, olha, tu não sabe o que tu vai fazer com o controle. Mas aí entra aquilo que a gente comentou, parece que ele não é pra jogar com controle, mas porque daí eles também não te ensinam a jogar com controle. Exatamente. Então, parte do princípio que a mobile é mais intuitivo, tu já sabe o que fazer. Coloca o dedo em algum lugar, aí tap ou arrasta e é isso que resolve, quando não é, né? E eles partem do princípio que todo mundo que vai jogar com um controle no celular tem um videogame, e não necessariamente. A pessoa pode ter comprado, pode ter pagado o serviço, visto, tem a opção de jogar com controle, vou comprar um controle só pra isso, vou testar. Aí a pessoa vai lá e compra um controle, mas ela não tem um videogame, ela não sabe como é que funciona, ela não sabe quais são os botões, o que cada botão faz o quê. Então, tipo assim, guia nenhum pra ajudar, né? Tipo assim. Pegando esse ponto, eu fico pensando assim, se a gente voltar pra, sei lá, Mega Man, Super Mario, coisas clássicas de game design, Super Mario é aquele exemplo mais rodado impossível, de que o jogo te explica o que você tem que fazer, Super Mario 1. Em vários jogos da Apple Arcade eu fiquei com dificuldade de saber o que eu tinha que fazer. Não é que eu estou clamando por um tutorial, mas o que eu preciso fazer nessa história? O que eu tenho que fazer aqui? Então não sei se não ficou uma boa parte das vezes, tipo assim... Todo jogo inicia geralmente, né? Te coloca naquele mundinho. Aí aparece ali, tu começa a andar, alguma coisa, se pressionar tal, vai acontecer isso. E aos poucos vai te dando até que depois, né, baby steps, levanta e caminha sozinho, né? Então eu senti um pouco de não sei, parece que a gente está colocando defeito nisso, mas são questionamentos que surgem diante de outro espaço para jogar. Algum outro comentário de vocês? Alguma coisa que vocês disseram assim, isso aqui, que vocês lembram que isso aqui vale jogar? Se fosse lembrar para vocês dois que já mexeram na Apple Arcade, algum jogo ficou na cabeça? Não. Pra mim só o Sayonara. Os 10 que eu joguei, não. Mas eu acho que fica assim, eu acho que a gente tem um histórico de games, né? Então a gente sempre busca referência para tentar localizar. Então a gente sempre localiza comparações, mas pensando assim nos novos jogadores, na facilidade com que então hoje em dia tu tem acesso a essa qualidade de gráficos. E talvez até seja essa mesma o plano de deixar eles, enfim, os novos jogadores testarem. Eu acho que nesse sentido é uma bola bem dentro. Eu acho que a gente conversou, acho que não foi no episódio passado, de que
as pessoas que trabalharam com a fotografia, com o cinema, os pioneiros, não viram os seus materiais aonde quem trabalha com game viu. Então, por exemplo, quem foi pioneiro nos games hoje está vendo o nível em que os jogos chegaram. Tipo, a gente está colocando essas coisas, esses gráficos numa caixinha de menos de 10 centímetros, sabe? Então, para nós, que a gente, como eu então retomando, né? Então, para o nosso histórico, acho que a gente faz essas questões críticas, mas o número de novos jogadores que esse tipo de ação traz para esse meio, eu acho que ele é fantástico. E a possibilidade de compartilhar, né? Eu vou falar uma coisa meio controversa, mas essa frustração eu sinto sempre. Se eu pegar um controle, eu vou ficar muito frustrada. Eu não sei o que fazer com ele também, entende? Tipo, eu tenho que descobrir tudo, tipo, qualquer jogo que eu pegar, e agora, o que eu faço? Então, assim, é muito mais fácil eu ficar frustrada com o meu smartphone, ou com, enfim, iPad, ou qualquer coisa, né, esqueci, é o iPad o nome, do que eu pegar um controle, tem mais alguma coisa, tipo assim, a facilidade de eu acessar isso, eles me ganham nisso, com certeza, mas a frustração... Sorry! Sempre! Então, nesse clima aqui, nós fechamos essa edição do Debug. Como brincamos assim, até fomos longe demais. Então, muito obrigado por ter nos escutado, nos visto até aqui. E até a próxima. Super obrigado.